sou professora Ivana Almeida da Silva, professora dos cursos de Comunicação Social da Universidade de Caxias do Sul, e eu fui convidada para conversar com vocês sobre manipulação da imagem. O que é imagem? A imagem pode ser considerada uma estrutura discursiva que vai comunicar uma série de mensagens na sociedade. E essa estrutura, então, ela é composta por signos. Signos que circulam, signos que impactam, signos que podem modificar a crença das pessoas. E quando nós pensamos, nesses signos circulando, nós podemos falar, então, na sociedade da imagem, uma sociedade que impera o poder, destas representações. E essa sociedade, ela toma força, então, especialmente quando a gente está falando na Revolução Industrial, no potencial que os meios de comunicação, inicialmente os meios de comunicação de massa, aí eles vão tomar força. E hoje, quando nós pensamos no potencial da internet, especialmente das redes sociais. E quando nós pensamos nessa sociedade da imagem, então, um outro conceito que eu acho que é importante, que a gente aqui deve destacar, é o conceito de realidade e sua relação aí com o hiperreal. O Jean Baudrillard, ele vai nos trazer essa reflexão. O que é o hiperreal? Pensar numa representação que ela já não vai mais se fazer alicerçada apenas no que eu estou aí vendo, mas ela vai buscar outros recursos, outros elementos aí, para que eu possa, então, acreditar em algo que vai além desta imagem, E aí entraria o jogo, da manipulação, por exemplo, entre os outros elementos que vão fazer parte desse hiperreal. Então, quando eu penso hiperreal, eu estou reforçando, eu estou exaltando, modificando certos aspectos de uma dada realidade. É importante pensar que a manipulação de imagens, ela sempre ocorreu. Aí o ser humano, na verdade, fazendo parte das sociedades, ele sempre foi um apaixonado, por essas representações. E ao mesmo tempo que ele é um apaixonado, ele viu a necessidade, em algum momento, de modificar, alterar essas imagens. Então, dependendo do recurso técnico que se tinha em mãos, ou que temos hoje em mãos, nós alteramos a imagem. O que eu quero dizer com isso? Que manipular a imagem não é um fenômeno novo. Se eu pensar na pintura, quem pagou por essa pintura lá no passado, solicitou uma alteração dessa pintura, não está interessante, eu quero que retire essa pessoa, eu quero que se agregue isso. Essa imagem, ela era manipulada. Nós vamos ter, com o desenvolvimento das técnicas, uma aceleração disso, um aprimoramento disso. A fotografia vai permitir muito isso, Mas nós vamos ter isso no cinema, nós vamos ter isso com vários recursos hoje que a alta tecnologia ela vai nos permitir. Especialmente quando nós falamos hoje em IA, nós falamos hoje em deepfake, quando eu relaciono com IA. Então nós vamos vendo aí possibilidades, muitas possibilidades para essa manipulação da imagem, pensando nessa evolução de técnicas e tecnologias. E por que manipulamos imagens, Podemos pensar necessidades, demandas, interesses. Podemos pensar por uma brincadeira até, Na fotografia vai mostrar isso, esse potencial de experimentar. Nós vamos ter aspectos aí também políticos. Essa pessoa não é mais minha amiga, passa a ser um inimigo. O Stalin, na União Soviética, demonstrou muito bem isso. Quando uma determinada pessoa, ela deixava de ser um aliado, ele simplesmente retirava dos registros fotográficos que ele tinha. O Mussolini também, quando queria se mostrar num cavalo como um grande herói, ele vai solicitar a manipulação de imagens. E nós podemos pensar também do ponto de vista estético, especialmente nos dias de hoje. Manipular, buscando o embelezar, um equilíbrio, uma harmonia, Buscando atrair o outro. Mas eu nem diria que hoje nas redes estaríamos só buscando esse equilíbrio, essa harmonia, esse belo num sentido clássico. Eu acho que a gente busca também muito ser autêntico. Essa autenticidade, essa busca por ser único, ser especial,
porque o que importa nesses espaços é ser notado. Lógico que as pessoas muitas estão buscando like, mas as pessoas elas querem ser lembradas de alguma forma. E podemos pensar que às vezes não vão ser lembradas apenas por comentários positivos, né? Aquilo que gera vamos dizer assim, né? A gente pensar a opinião pública, né? O vozerio, o debate, né? Eu não estou sendo esquecido, estão falando de mim, de alguma forma. Então, por vezes, essas alterações em imagens, elas não vão estar buscando só aquela beleza harmônica, equilibrada, mas são alterações que muitas vezes são feitas para chamar a atenção do outro, vão buscar o humor, ou vão buscar, não é, o exótico, o diferente, para gerar esse burburinho, para gerar esses comentários. Essa linha, né, que se levanta, né, ela está muito tênue. O que é falso e o que é verdadeiro quando eu estou diante de uma imagem. O caso da Kate Middleton, que inicialmente grande parte das pessoas olhou aquela imagem e não percebeu os problemas que a imagem apresentava. Pessoas com um olhar mais acurado, nem vou dizer especialistas, começaram a perceber esses detalhes. Isso causa um problema sério, um problema para essa instituição, a realeza, que ela é muito respeitada ainda dentro daquela cultura, e isso causa uma problemática séria também para quem divulgou inicialmente aquelas imagens. Para os espaços comunicacionais, para os jornalistas que divulgaram e que escreveram sobre aquela imagem inicialmente, a princesa está bem, a princesa está com a família, e depois tiveram que recolher aquilo ali. Então vai desacreditar a instituição, desacredita os meios de comunicação. Então isso aqui é um território fértil para que a gente possa perceber o que, não é? É o território de circulação também de fake news. Nós vamos ter as teorias da conspiração, o pânico, né? O que essa princesa tem? Ela certamente ali, o que nós vamos lendo, né? Esse grande hipertexto que vai se formando aí quando a gente vai vendo as notícias, um problema de saúde, inicialmente é o que se aponta, mas não se mostra claramente para o público o que ela tem. Mas já tinha uma ou duas imagens, uma, se não me engano, anteriormente dela dentro de um carro com a mãe. E até se colocou, é ela ou não é ali dentro, ou seria uma modelo no lugar dessa princesa. Se perde o controle, que você vai alimentando todo um imaginário em torno dessa situação. Porque você não mostra o que é a verdade, você não mostra o que é a realidade, e se criam o quê? Conjecturas. Parece contraditório a gente pensar manipulação, e manipulação que inicialmente foi colocada como uma imposição, não é? Relações de poder, quero impor algo, então eu vou impor algo aí omitindo, mexendo, não é? Em determinadas estruturas discursivas, né? Mas se a gente tentar ver isso por um outro prisma, dentro dessa roda que nós vivemos, né? Roda do capitalismo, é difícil a gente sair disso, é difícil. Nós podemos ver que existe uma manipulação que ela por vezes se faz presente no nosso cotidiano e até necessária. A gente está buscando informação sobre um determinado lugar, uma viagem. Essas imagens são tratadas. Vamos pegar o Photoshop, mas vamos ter outras tecnologias, né? Mas a gente quer conhecer, a gente quer olhar essas imagens, não é? A partir desse tratamento, dessa manipulação. Então a gente precisa ser bem realista também. A gente vai conseguir viver sem isso? Não temos como, é complicado. Então é uma provocação também que eu deixo aqui. Viver sem essa manipulação, né? Eu não estou falando daquela manipulação perversa inicial, de omitir, mentir, mas essa que se faz presente por vezes quando eu vou a um lugar, ou quando eu vou comprar alguma coisa no mercado. Eu quero olhar o produto, eu não quero uma mentira ali, mas a gente quer ver algo agradável. Isso a gente trabalha com os estudantes, né? A questão dos discursos persuasivos. E daí a gente já está falando de uma outra questão, mas isso envolve, em termos técnicos, mexer em algumas imagens. Então é uma problemática bem interessante, ela não é simplista. Ela não se resolve dizer é isso. Nós vamos ter, por exemplo, publicações que vão trabalhar, capas de publicações, eu penso no jornalismo, de moda, por exemplo, vão alterar a imagem dos seus modelos de capa. Outras já estão apostando em algumas edições que convidam as modelos a
se permitirem registrar sem trabalhar com Photoshop e outros programas que vão alterar essas imagens. Até mulheres assim que por vezes vão estar numa idade até mais avançada, se mostrem naturalmente como elas são, assumindo suas ruguinhas, suas gordurinhas, o que for. As diferenças, que é isso que nós temos que conviver hoje, com as diferenças. É um assunto que ele não se esgota e ele não deve ser percebido de uma maneira simples. É isso. Tem todo um lado muito ruim, mas a gente vê também que por vezes alterar certas imagens e conviver com essas alterações, elas fazem parte de um cotidiano. Eu acredito que nós vamos ter sempre esse olhar, mesmo que venham essas avalanches de imagens aí que por vezes parecem deixar uma nebulosa diante da nossa visão, eu acredito que a gente vai conseguir sim, nós vamos ter vozes, seja na academia ou fora dela, que vão conseguir nos avisar, vão conseguir criticar isso. Eu acredito nisso, eu tenho uma visão otimista, eu não acredito que as imagens elas vão desaparecer, esse tipo de produção. Mas eu acredito que nós vamos ter vozes sim.